E aí, minha deusa maravilhosa, você precisa saber do seguinte: existem 6 erros que eu vejo que as mulheres cometem ao tentar fazer com que esse homem passe a levar a sério, né? A de fato assumir um compromisso. Então toma cuidado para você não cair em um desses erros aqui. O primeiro erro é não falar que busca um relacionamento desde o início. E deixa eu te trazer um ponto de atenção aqui. Até acabei de receber uma pergunta de uma aluna minha dentro da nossa plataforma, né, da nossa área de membros, que ela perguntava sobre colocar isso no aplicativo, por exemplo, né, na descrição que ela busca um parceiro. Ela estava um pouco receosa porque ela falou assim: mas se eu acabar afastando um cara que, sei lá, de repente poderia rolar algo, né? Poderia dar alguma coisa legal. O que eu respondi para ela? A gente precisa entender que o aplicativo, ele tem uma dinâmica diferente do mundo real. As mulheres se dão mal nos aplicativos, sofrem, se frustram, quebram a cara porque elas agem da mesma forma. E não é. O aplicativo tem de tudo e tem muita gente querendo bagunça lá. Então, você precisa ter muito mais filtros e repelir muito mais os homens errados para não ficar perdendo o seu tempo, não é verdade? Então é muito importante você colocar assim, por exemplo, no aplicativo, o que você busca. Se você quer algo casual, você coloca lá. Mas se você não quer algo casual, não deixe de colocar ali. Não é desespero. Desespero é você chegar pro cara e falar: eu quero com você, né? Algo mais sério. Você buscar um relacionamento, você ter a intenção de ter um relacionamento, não significa que é com qualquer um, não significa que é a qualquer custo. Significa que essa é a sua intenção. E se o cara que estiver do outro lado só quiser bagunça, ele vai pular, né? O seu perfil, provavelmente. Que pule! Porque senão você vai perder o seu tempo a ficar conversando com esse cara e depois sair com ele para depois descobrir, né? Não dá, a gente não tem tempo para perder para isso. Ao mesmo tempo que existem sim homens buscando relacionamento no aplicativo. E o aplicativo, Deus, você tem que ser mais sábia ali, tá bom? Então é melhor a gente ter menos matches e menos conversas com homens mais qualificados do que ter um monte de conversa, um monte de encontro com um cara que não tem nada a ver, tá bom? Agora, quando a gente vai pro mundo real, não necessariamente eu preciso já ter na primeira conversa, conhecer um cara numa festa, enfim, falar pra ele ali, né? Ou no primeiro encontro não, ou na primeira conversa por WhatsApp, sei lá, um cara da academia, que aí a gente trocou Instagram e aí eu já mando pra ele no direct: olha, mas eu quero um relacionamento. Não, né? Calma lá. Mas eu acredito que é importante você mencionar isso no primeiro encontro, mas mencionar de uma forma sutil, né? E até te convido a dar uma brincada. Então, porque quando a gente coloca a brincadeira, traz essa questão da leveza, da sutilidade. Então, você tá no encontro com aquele cara, por exemplo, que você conheceu na academia, vocês estão num barzinho, né? Num café, alguma coisa nesse sentido. E aí você pode dar uma brincada: vem cá, mas você tem uma cara de que tá numa fase festeira da vida, me conta isso, né? E aí você deixa ele falar, tal. E aí depois você fala: entendi, eu tô mais tranquila, eu tô num momento de vida que eu já, né, curti, já fiz minhas coisas aí, e nesse momento que eu já curti bastante, né, já viajei, já fiz muitas coisas, e agora tô numa vibe mais de construir, né, uma vida juntos, buscar um parceiro para construir comigo. E aí você vê a reação dele. Você tá falando que é com ele? Você tá falando que você tá desesperada? Não, no meio de uma conversa você comenta isso. O que acontece é que as mulheres têm medo de falar sobre isso porque elas não querem que o cara se assuste. Mas se ele se assustar demais, é porque ele definitivamente não quer isso. E deusa, eu não tô falando que todos os homens do mundo vão sair de casa buscando um relacionamento, tá? Até porque não é isso que acontece com a maioria dos homens. Só que existe um perfil de cara que não sai de casa buscando um relacionamento, mas não tá completamente fechado para isso. Ele sabe que se aparecer uma mulher legal, incrível, ele vai se comprometer, ele não tem medo disso, né? Mas ele tá vivendo a vida dele enquanto isso e ele talvez nem esteja pensando nisso. Quando você fala desta forma para um homem desse, ele não vai se assustar. Até porque você não tá falando que é com ele, você não tá mostrando que você tá completamente fechada para continuar tendo encontros, você só está colocando a sua intenção em um futuro, né? Uma questão de momento, mas que você está buscando. Isso faz parte de algo que você vai fazer acontecer na sua vida no médio e longo prazo aí. Então,
é importante a gente, né, já falar isso de uma forma bem tranquila, bem direta logo no começo. Até porque quando já começa certo, a gente já coloca um posicionamento ali, a gente tem muito menos necessidade de alinhar e cobrar coisas depois. Que a pior coisa que acontece é você não falar nada, né, ou falar que tá buscando coisas casuais, aí você começa a ficar com o cara, 2, 3 meses depois você tá cobrando relacionamento e ele vira e fala, não, mas relacionamento? Ele vai pensar assim, mas que louca, ela colocou no aplicativo que estava tranquila, que queria viajar, que queria só ter experiências e agora tá falando de relacionamento? Segundo erro, meu amor, se deixar ser enrolada ao longo de meses. Deusa, pelo amor de Deus, existe um tempo importante para que a gente consiga construir intimidade, conexão, afinidade, um tempo para a bioquímica do amor acontecer e o processo de apaixonamento acontecer, né? Esse tempo ele demora aí de uns 2 a 4 meses, tá bom? A partir do momento que a gente conhece o cidadão. Até porque a gente precisa conhecer esse homem em vários contextos, as várias facetas dele, né? A faceta só comigo, a faceta com a família, a faceta com os amigos, a faceta quando ele tá mais feliz, a faceta quando deu um problema no trabalho, né? Então todo esse tempo ele é importante sim, mas existe um timing, né? Um deadline aí. 4 meses é assim o tempo máximo estourando pra gente ir lá e colocar um posicionamento sobre relacionamento, tá? Mais de 4 meses é enrolação. E aí, mais importante do que o tempo em si, é você pegar esse tempo e avaliar se ao longo desses 2, 3, 4 meses as coisas foram evoluindo. Porque não adianta você virar e falar assim, tô ficando com o cara 4 meses, mas aí você saiu com ele uma vez por mês. Você não tá ficando com o cara 4 meses, você saiu com ele uma vez por mês esporadicamente. Ou seja, não houve evolução. A gente consegue perceber se a coisa tá caminhando para uma relação, né, para algo mais sério, quando existe uma evolução. Então, no primeiro mês, a gente saiu uma vez, depois de 15 dias saiu de novo, depois lá de 15 dias saiu de novo, enfim, às vezes demorou mais de um mês, né, porque coisas acontecem, outras pessoas aparecem, mas de repente chega no segundo mês, a coisa começa a engatar, então a gente sai toda semana. E aí, de repente, a gente começa a se falar mais, fazer mais encontros juntos com mais tempo, né? Com mais intimidade, conhecer família, de repente. Aí a gente já está entendendo que a dinâmica está se aproximando de um namoro. A questão da dinâmica de tempo e frequência, se aproximar de um namoro, ela é muito positiva. A quantidade de tempo que eu passo com essa pessoa, não é intimidade. Já vamos chegar nesse ponto. Mas essa dinâmica aqui, que parece um namoro, em termos de quantidade de tempo, qualidade de tempo, ela é positiva, porque ela mostra que a coisa está evoluindo, né? E aí sim o pedido de namoro fica natural. Porque não espere que você fica com o cara uma vez por mês, de repente ele vai te pedir namoro e aí sim vocês vão começar a se ver todo final de semana. Essa dinâmica não acontece. Terceiro erro, e aí a gente entra na questão da intimidade, dar benefícios de namorado para ficante. O que eu quero dizer com isso? Intimidade sempre. Se você fica com esse cara toda semana e transa com ele toda semana e ainda só sai com ele e aí dá exclusividade para ele e mostra para ele que você de jeito nenhum está saindo com outras pessoas, e aí quando eu falo mostrar de jeito nenhum, não é necessariamente falar que tá com outros, né? As mulheres acabam confundindo isso. Quando eu falo que é importante você dar ali demonstrar uma certa indisponibilidade, demonstrar que você não é 100% garantida, não é que você vai mandar uma foto pra ele ou postar nas suas redes sociais que você saiu com outro cara. A gente nunca pode ser óbvia demais, né? Colocar ali, estampar, porque vai ficar feio, vai parecer infantil, vai inclusive ter o efeito reverso. Ele vai perceber que você está tentando chamar a atenção dele, vai ficar muito chato para você, deusa. A questão é não dar garantias. Ó, o que eu falei? Não se dar 100% garantida. Isso significa que você vai plantar para ele, você vai dar para ele o benefício da dúvida. Tem que ser sempre uma possibilidade, uma hipótese. Então, se tem um dia específico do final de semana que você não vai poder encontrar com ele, ele não precisa saber o que você vai fazer, nem que horas você vai chegar em casa, nem com quem você vai estar. E não interessa se você vai estar saindo com outro cara ou não, mas o simples fato da dúvida permanecer na cabeça dele, disso ser uma hipótese, já é o suficiente
pra fazer ele querer se comprometer. E aí a gente entra no quarto erro, né, que é cobrar satisfação. Reclamar que ele não mandou mensagem, como se ele já fosse namorado. Nossa, mas não mandou mensagem. Aí manda carinha de choro. Ai, porque você não fala mais comigo? Sumiu, o que aconteceu? Você está estranho. Mandar mensagem pro cara falando assim, ai, você está estranho. Deus, isso é cobrar satisfação que não existe. Justamente, por que o cara não te pediu em namoro ainda? Porque ele não quer ter que te dar alguma satisfação. Então, trazer esse tipo de cobrança, esse tipo de satisfação não te ajuda, na verdade afasta esse homem ainda mais. Quinto erro, cobrar pedido de namoro com uma certa agressividade. Isso acontece muito com a mulher que não sabe se posicionar desde o início e que não sabe os próprios tempos internos dela. Então o que acontece é, no começo essa mulher não falou nada, ou deixou muito nas entrelinhas ali, mas não foi clara, né, que ela realmente estava num momento de vida onde ela buscava algo mais sólido do que apenas uns casinhos e nada mais. E aí ela vai se permitindo ser enrolada ao longo de meses e meses. Então 3, 4, 5, 6, 7, 8, até mais. E o que acontece é que chega lá pelos 8 meses, ela já tá pé da vida. Ela fala, mas esse cara não vai me pedir namoro não, que absurdo, tá me enrolando. Só que ela não se posicionou antes, ela não falou nada antes, né? E aí ela vai e começa a mandar cutucada pro cara. Mas o que a gente tem? Porque você tá me enrolando? Porque não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, o que acontece? Você perdeu a oportunidade de se posicionar lá atrás e agora você está colhendo as próprias consequências. Você se permitiu ser enrolada. E aí você acha que você vai chegar com uma comunicação agressiva, de cobrança, de reclamação, e aí esse homem vai, te amo, quero ficar com você, quero namorar com você. Não vai. Ele já provavelmente teve todos os benefícios que ele queria com você, sem precisar se comprometer, e aí você começa a cobrar, ele vaza. Então, definitivamente, cobrar com agressividade, pedido de namoro ou falar que o cara tá te enrolando, não é a atitude mais sábia a ser feita. E o sexto e último erro, esse aqui não poderia ficar de fora, porque eu já vi algumas mulheres fazendo e assim, eu quero convidar você a refletir, tá bom? Se isso faz sentido. A mulher pediu o homem em namoro. Deusa, não vou colocar números aqui, né? Porque senão vou tirar da minha cabeça. Mas assim, a maior parte das vezes que eu vejo isso acontecer com as minhas alunas, com as minhas seguidoras, que comentam pra mim, que trazem pra mim, que foram elas que pediram em namoro, elas que pediram em casamento. Pelo menos de todas as vezes que eu vi dessas mulheres, então eu vou falar que é a maioria, tá? Porque não posso falar que é unanimidade, visto que eu não conheço todas as pessoas do mundo. Mas todas as pessoas que me trouxeram essas questões, as mulheres fizeram isso porque elas sentiam que se elas não fizessem, o cara não ia fazer. Então assim, ela não fez porque era o sonho da vida dela. Nossa, o meu sonho é pedir o homem em namoro. Nossa, eu vou ficar muito feliz e realizada em pedir ele em namoro. Não, ela faz como se fosse uma obrigação. Se eu não fizer, esse cara não faz. Então vou pegar e fazer logo, né? Porque aí já resolvo o negócio. Ou seja, ela entra numa polaridade masculina, deixa o cara completamente na energia feminina, na polaridade feminina dele. Esse cara não ia pedir ela em namoro mesmo, mas ela pediu ali, ele acaba aceitando, já começa aquela dinâmica torta e essa mulher ela vai criando um ressentimento muito grande dentro da relação, porque essa dinâmica onde a mulher tem que tomar as iniciativas desde o pedido de namoro não acaba aí, né? Ela continua ao longo da relação. Então essa mulher sente que ela tem que carregar o relacionamento nas costas para o relacionamento acontecer. É ela que sempre tem que fazer os movimentos, marcar viagem, fazer não sei o que, não sei o que lá, e o cara vai vindo. Como se fosse, né? Você tá puxando aqui o saco, o cara tá amarrado, você tá arrastando ele. Ele tá indo, não tá assim resistindo, né? Mas não é aquela coisa que ele chega e vai e toma frente. Não, de jeito nenhum. E aí o que acontece? Essa mulher fica cansada, sobrecarregada, exausta e extremamente ressentida. Na hora que ela vê o pedido de namoro daquela amiga, né, que o cara fez um super pedido, o pedido de casamento, ela morre de inveja porque é tudo que ela queria ter e ela não teve. Só que o que acontece é, ela tomou a atitude errada, né? De ir lá e pedir o cara em namoro, que não deveria ter pedido, porque se ele não tem os culhão de pedir ela em namoro, ou ele não quer, ou ele não presta pra ela. Então ela já deveria ter parado ali, mas ela forçou uma barra e agora ela tá colhendo as consequências das próprias atitudes.